Fala, meus queridos, tudo bem? Eu já cansei de falar, a gente é apertado por todos os lados. Apertado como? De uma outra forma. Daquela forma que nós temos que ser o que as pessoas querem, ter o que as pessoas têm. E ter o que os outros querem que nós tenhamos. E essa situação, ela gera uma ansiedade tão imensa, tão gritante em nós, principalmente e potencializada por rede social, pela mentira social, digital. Porque, não sei você, mas você tem a impressão de que o que está lá não é real, mas existe apenas uma força que tenta fazer com que aquilo seja real no mundo real. Tanto é que eles estão até criando agora, né, o metaverso, né? Facebook mudou de nome para Meta. E então essa vontade de vivermos em um mundo perfeito e sairmos desse mundo, o que é completamente insalubre. Mas as gerações futuras que vão estudar sobre isso e confirmar o que eu posso dizer. E essa pressão, essa força, ela gera em nós uma insegurança, um medo do futuro. Porque eu preciso ter sucesso, eu preciso ter dinheiro, eu preciso vender pela rede social, eu preciso ser conhecido, reconhecido, eu preciso ter seguidores, eu preciso influenciar pessoas e por aí vai. Imensos, inúmeros adjetivos que vão sendo criados nessa caminhada. E muitas vezes a gente se perde de tal forma que nós esquecemos o que é viver uma vida pela fé. Isso é muito sério. A gente se perde porque não que eu perco a minha fé, mas é como se a minha fé não tivesse uma ação real nesse mundo irreal. É como se fosse um conto da carochinha. Eu tenho a fé em um Deus, mas aquela fé, ela não consegue me mover, me tirar do lugar. Então nós estamos vivendo um momento onde a fé, ela está ficando fluida, ela está ficando sem raiz. Isso é muito sério, muito perigoso. Nós precisamos despertar para esse tipo de coisa. Porque se assim não fizermos, nós mesmos vamos nos perder. E dessa forma, imagina na época de Jesus. As pessoas eram ameaçadas de morte, eram mortas, literalmente. Imagina essa pressão emocional na alma e até espiritual. Como é que eles faziam para manter aquela constância? Eles criavam raízes em corações, uns nos outros. Às vezes as escrituras falam que eles se juntavam todos os dias no início para partir o pão. Quando eles foram espalhados, eles estavam sempre em contato com uma comunidade. Então eles tinham aquela constância porque eles tinham uns aos outros para se apoiarem. Eles tinham as experiências de superação individual um do outro. Porque esse partir o pão é compartilhar aquilo que eu tenho para você e o que você tem para mim. Existe aquele momento de troca, mas não é troca no sentido como é hoje, uma pessoa num púlpito pregando, não. É um momento no qual nós estamos ali juntos e nós sentamos para compartilhar os milagres diários, o pão diário de Deus na minha vida. E quando esse tipo de coisa acontece, esse momento é um momento de esquecimento de tudo aquilo que me pressiona, mas também é um momento de lembrança de que o Senhor ainda está conosco. Então, quando nós agimos assim, não existe a fluidez, existe o enraizamento. Isso é importantíssimo que a gente entenda. Como Jesus disse, faça em memória de mim,
façam lembrando de mim, lembrando do que eu fiz, lembrando que vocês vivem pela fé, que vocês vivem em um mundo que é apenas de passagem, que vocês estão aqui justamente para fazer a diferença, mas não para permanecer aqui neste mundo agora, mas para um mundo que está por vir. E esse tipo de coisa nós precisamos aprender a lembrar diariamente, porque o partir do pão é diariamente. Nós temos que partir o pão com pessoas, nós precisamos de gente, de corações, nós precisamos de toque, nós precisamos de um ombro para chorar, de uma pessoa para nos abraçar, nós precisamos estender a mão para alguém e compartilhar que já está feito, já está pago. E que eu não preciso andar como este mundo, como eu já falei em outro vídeo. Trabalhem muito, juntem pro dia mal e para quem precisa. Vivam uma vida simples. É só isso. Pratique o bem. Crie coisas, negócios que ajudem pessoas em massa. Compreende? Se foquem em pessoas. Se foque nesse mundo. Você não precisa ser o que as pessoas querem. Você precisa ser quem Deus quer que você seja. E muitas vezes isso não tem nada a ver com este mundo. Isso vai ter a ver com a realidade deste mundo. Você já percebeu o quanto que um vídeo no YouTube passa a impressão de que a pessoa tem a solução para a sua vida? Ou quando começam a vender um curso pela internet, usando técnicas de vendas, parece que a sua vida vai mudar com aquilo? É mais ou menos assim. Isso, além de não ser verdade, vai gerar ansiedade na sua vida, medo, insegurança, sendo que nós vivemos pela fé. Nós vivemos não pelo que a gente vê, não pelo que a gente sente, mas é pela fé. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carruagens, uns confiam em cursos, outros confiam em professores de cursos, uns confiam em armas, outros confiam em soldados, uns confiam em faculdade, outros confiam em curso técnico, uns confiam em mestrado, outros confiam em um currículo bem feito, mas nós confiamos no Senhor, porque a palavra final sempre vem dele. Então que nós possamos viver a nossa vida com paz no coração, em paz e em paz com as pessoas, cuidando de mim no outro, estendendo a minha mão para aquele que precisa e nos contentando, vivendo contentes com o que nós temos, porque o nosso pão, ele é diário, e esse mundo nos diz que o nosso pão não é diário. Nosso pão, nós temos que nos preparar para ele. Ai, tô cansado. Mas pensa nisso, tá bom? E essa última frase, ela é muito mais abrangente do que eu falei, tá? Então não torce não, tá bom? Se entrega ao Senhor. Grande abraço, que o Senhor te abençoe. E até a próxima.